Era para ser apenas mais uma viagem de negócios. A agenda estava cheia, o dia havia sido exaustivo e tudo o que eu queria era uma boa noite de sono. Cheguei ao hotel no fim da tarde, um edifício antigo, mas bem conservado, com uma arquitetura que remetia aos anos 50. Havia algo de nostálgico naquele lugar, e eu me senti estranhamente atraído por ele desde o momento em que vi sua fachada iluminada contra o céu escuro. Fiz o check-in rapidamente. A recepcionista, uma mulher de meia idade com um sorriso simpático, me entregou a chave do quarto e indicou o elevador no final do corredor. Peguei minhas malas e caminhei até lá. O elevador era pequeno, com paredes de madeira escura e um espelho que cobria um dos lados. Apertei o botão para o 7º andar, onde ficava meu quarto, e esperei enquanto as portas se fechavam com um som suave. O elevador começou a subir, mas algo parecia fora do normal. Não era o movimento, que era suave, nem o som, que era quase imperceptível. Era a sensação. Um peso no ar, uma espécie de pressão que me fazia sentir que o tempo estava mais lento. Tentei ignorar. Olhei para o painel de botões iluminados, conferindo novamente o número 7 aceso, e para minha mala no chão, buscando uma distração qualquer. Quando finalmente o elevador parou e as portas se abriram, esperei ver o corredor que levaria ao meu quarto. Mas, em vez disso, me deparei com algo que jamais esquecerei. O ambiente do lado de fora era completamente diferente. As paredes eram escuras, feitas de um material que parecia metal enferrujado. Havia uma luz fraca e avermelhada que vinha de luminárias no teto, algumas piscando, outras completamente apagadas. O corredor estava vazio, silencioso, mas o silêncio era quase ensurdecedor. Dei um passo para fora do elevador, hesitante. Meus instintos diziam para voltar, apertar o botão e descer novamente, mas minha curiosidade foi mais forte. Olhei para trás, para o elevador, mas ele ainda estava lá, com a porta aberta, como se me esperasse. Andei alguns passos pelo corredor, tentando entender onde estava. Todas as portas estavam fechadas, e não havia placas ou números que indicassem os quartos. Chamei pelo hotel, meu tom de voz tentando soar firme. Alô? Tem alguém aqui? Minha voz ecoou pelo corredor, mas não obtive resposta. Foi quando ouvi um som distante, quase como um sussurro, vindo de algum lugar à frente. Era baixo, indistinto, mas estava lá. Um calafrio percorreu minha espinha, mas, mais uma vez, algo me fez continuar. Caminhei mais alguns metros. O corredor parecia interminável, como se eu estivesse preso em um labirinto sem saída. O som dos meus passos ecoava, tornando o silêncio ainda mais opressivo. Quando finalmente cheguei ao final do corredor, percebi que ele dava em uma escadaria. Olhei para cima, mas não consegui ver onde terminava. O mesmo acontecia quando olhava para baixo. Um vazio infinito parecia se estender em ambas as direções. Eu estava prestes a voltar para o elevador quando ouvi novamente aquele som. Mas dessa vez, era diferente. Era mais alto, mais próximo. Soava como passos, mas não eram comuns. Havia algo irregular neles, como se quem ou o que estivesse caminhando tivesse um ritmo instável. Meu coração começou a bater mais rápido. Tentei manter a calma, dizendo a mim mesmo que talvez fosse apenas outra pessoa hospedada no hotel. Me virei rapidamente, olhando para o corredor de onde vim. Mas não havia ninguém. Apenas aquele vazio, iluminado pela luz fraca e piscante. Respirei fundo e comecei a andar de volta para o elevador. Cada passo que eu dava parecia mais pesado, como se algo me impedisse de avançar. Quando finalmente cheguei, o elevador ainda estava lá, com a porta aberta. Entrei rapidamente e apertei o botão para o térreo. As portas se fecharam, mas o elevador não se moveu. Olhei para o painel e vi que o número 7 ainda estava aceso, mas o botão do térreo também piscava, como se estivesse travado. Apertei outros botões, tentando fazer com que o elevador funcionasse, mas nada aconteceu. Foi então que percebi o espelho. Havia algo errado com o meu reflexo. Eu estava lá, mas havia algo mais. Uma sombra, algo indistinto,
que parecia estar atrás de mim. Me virei rapidamente, mas não havia nada. Apenas o vazio do elevador. Quando olhei novamente para o espelho, a sombra havia desaparecido. Meu coração disparou, e comecei a sentir o suor escorrendo pela minha testa. Apertei o botão do alarme do elevador, mas ele não fez som algum. Estava preso naquele lugar, sem saber o que fazer. De repente, o elevador começou a se mover, mas não desceu. Ele subia novamente. Olhei para o painel, mas os números não faziam sentido. Passou do 7º andar, depois do 8º, 9º, 10º e continuou subindo. Era como se o prédio não tivesse fim. Cada vez que os números aumentavam, sentia uma opressão maior no peito, como se o ar estivesse ficando mais denso. Quando finalmente o elevador parou, as portas se abriram novamente. Dessa vez, o ambiente era ainda mais estranho. Não havia corredor, apenas um espaço vazio, como uma sala imensa sem paredes. O chão era coberto por uma espécie de névoa, e eu não conseguia ver o que havia além dela. Olhei para trás, para o elevador, mas as portas se fecharam antes que eu pudesse fazer qualquer coisa. Tentei abrir as portas novamente, mas elas não se moviam. Estava preso naquele lugar, sem saída. Foi então que ouvi o som novamente. Aquele sussurro, agora mais claro, quase como se fosse uma voz tentando dizer algo. Mas as palavras eram indistinguíveis, um som rouco e arrastado que parecia vir de todas as direções. O pânico começou a tomar conta de mim. Comecei a correr pelo espaço vazio, tentando encontrar uma saída, algo que me levasse de volta ao hotel. Mas não importava o quanto eu corresse, parecia que estava sempre no mesmo lugar. A névoa se movia ao meu redor, como se estivesse viva, e o som ficava cada vez mais alto. Foi então que vi uma figura, indistinta, emergindo da névoa. Não era humana. Tinha uma forma que eu não conseguia descrever, como se estivesse constantemente mudando. A única coisa que permaneceu fixa foram os olhos. Olhos brilhantes, que pareciam me atravessar. Fiquei paralisado, incapaz de me mover, enquanto aquela coisa se aproximava lentamente. Quando finalmente estava a poucos metros de mim, tudo escureceu. Não sei quanto tempo fiquei inconsciente, mas quando acordei, estava de volta ao elevador. As portas estavam abertas, e eu estava no térreo. Olhei ao redor, mas tudo parecia normal. As pessoas no lobby, a recepcionista, tudo estava como antes. Saí do elevador rapidamente, sem dizer nada a ninguém. Peguei minhas coisas e deixei o hotel naquela mesma noite. Até hoje, não sei o que aconteceu naquele lugar. Tudo o que sei é que nunca mais entrarei em um elevador sozinho. Eu sempre fui fascinado por mistérios não resolvidos. Talvez fosse uma forma de fugir da monotonia do cotidiano, ou simplesmente o desejo de entender o inexplicável. Por isso, quando ouvi falar do caso de Elisa Lam, algo dentro de mim despertou. Era 2013 quando o caso ganhou as manchetes, mas foi apenas anos depois que decidi mergulhar de verdade na história. Minha curiosidade não era apenas intelectual, mas visceral. Queria sentir aquele mistério, explorar os detalhes e talvez, de algum modo, encontrar respostas. Foi assim que acabei no Cecil Hotel, em Los Angeles. Sabia que o local tinha uma história sombria, cheia de eventos inexplicáveis e tragédias. Mas eu não estava lá apenas para olhar, queria vivenciar. Reservei um quarto por 3 dias, tentando me preparar mentalmente para o que pudesse encontrar. Quando cheguei, o prédio me recebeu com sua fachada imponente e um ar de decadência.
Era como se o tempo tivesse parado naquele lugar. Ao entrar, fui imediatamente tomado por uma sensação estranha. O lobby era espaçoso, mas carregava um peso que eu não conseguia explicar. Fiz o check-in com uma funcionária que parecia alheia à reputação do hotel. Subi ao meu quarto no 6º andar e, ao abrir a porta, me deparei com um espaço pequeno e simples. Nada de extraordinário, mas o silêncio era perturbador. Na primeira noite, não aconteceu nada. Passei boa parte do tempo pesquisando na internet, revendo as imagens de Elisa Lam no elevador. O vídeo era inquietante. Algo sobre os movimentos dela, o modo como olhava para fora do elevador e pressionava os botões sem lógica aparente, me deixava desconfortável. Havia uma estranheza ali que não podia ser ignorada. Antes de dormir, decidi que exploraria o hotel no dia seguinte. Comecei minha exploração pela manhã. Caminhei pelos corredores, tentando recriar os passos de Elisa. Era fácil se perder lá dentro. Os corredores pareciam iguais, com paredes desbotadas e um carpete antigo que abafava os passos. Cheguei ao elevador e me senti compelido a entrar. Apertei alguns botões aleatórios, imitando o que ela havia feito no vídeo. O elevador subiu lentamente, mas não parou em nenhum andar. Quando as portas finalmente se abriram, me deparei com um corredor vazio. A luz era fraca, e o silêncio era absoluto. Enquanto caminhava, tive a sensação de estar sendo observado. Parei algumas vezes, olhando para trás, mas nunca havia nada. Apenas o vazio. Ao chegar ao final do corredor, encontrei uma porta trancada que levava ao terraço. Sabia que era lá que o corpo de Elisa havia sido encontrado, dentro de um dos tanques de água. Algo em mim queria forçar a porta e subir, mas me contive. Não queria ultrapassar aquela linha. Na segunda noite, comecei a sentir o peso do lugar. Era como se o hotel tivesse uma vida própria, uma presença que permeava cada canto. Tentei dormir, mas não consegui. O som do vento passando pelas frestas da janela parecia sussurros. Por volta das 2 da manhã, ouvi passos no corredor. Levantei rapidamente e olhei pelo olho mágico, mas não vi nada. Abri a porta com cuidado e, para minha surpresa, o corredor estava vazio. Voltei para a cama, mas algo não me deixava tranquilo. Decidi pegar minha câmera e gravar algumas imagens do corredor. Ao revisar as gravações, vi algo que me deixou gelado. Em um dos quadros, há uma sombra passando rapidamente ao fundo. Não era uma pessoa, parecia mais uma forma indefinida, algo que não fazia sentido. Na manhã seguinte, decidi conversar com os funcionários do hotel. Perguntei sobre Elisa Lam, mas eles evitaram o assunto. Era como se o nome dela fosse um tabu. Um dos seguranças, no entanto, me puxou de lado e disse que estranhas ocorrências não eram raras ali. Ele mencionou portas que se abrem sozinhas, sons de passos quando ninguém está por perto e, claro, o elevador. Muitos evitam usar aquele elevador, ele disse. Depois do que aconteceu, ele nunca mais foi o mesmo. Naquela noite, tomei coragem e decidi repetir os passos de Elisa. Fui ao elevador, apertei os mesmos botões e esperei. As portas abriram e fecharam, mas o elevador não se moveu. Senti um frio percorrer minha espinha. Olhei para o espelho do elevador e, por um momento, pensei ter visto algo se movendo atrás de mim. Me virei rapidamente, mas não havia nada lá. Quando finalmente o elevador se moveu, parou em um andar que parecia diferente. As luzes estavam mais fracas, e o corredor tinha um cheiro estranho, quase como ferrugem. Saí do elevador hesitante, mas não havia nada além de portas fechadas. De repente, ouvi um som. Era um estalo, seguido por algo que parecia uma risada baixa. Meu coração disparou, e corri de volta para o elevador. Nos últimos momentos da minha estadia, algo dentro de mim mudou. Não era mais curiosidade, mas um medo profundo. Decidi sair do hotel antes do previsto. Enquanto fazia o check-out, olhei para o lobby mais uma vez. Aquele lugar tinha um peso que eu não conseguia explicar. Saí dali, mas a experiência ficou comigo.
O caso de Elisa Lam continua sem respostas claras, mas, depois do que vivi no Cecil Hotel, acredito que algumas coisas talvez não devam ser explicadas. Sempre fui cético quanto a histórias sobrenaturais. Gosto de pensar que tudo tem uma explicação racional, mesmo que não seja evidente à primeira vista. Porém, algo aconteceu comigo que desafiou completamente minha lógica e meu entendimento do mundo. Uma experiência que, mesmo anos depois, ainda me faz questionar o que é real e o que não é. Tudo começou em um fim de semana comum. Eu estava visitando um amigo que mora em uma cidade próxima. Depois de uma noite de conversa e algumas cervejas, decidi que era hora de voltar para casa. Ele me sugeriu que pegasse um táxi, mas insisti em pegar o metrô. A estação ficava apenas a alguns quarteirões de distância, e eu não via problema em caminhar até lá. Me despedi dele e segui meu caminho. Cheguei à estação por volta da meia-noite. O local estava quase vazio, exceto por alguns funcionários e passageiros solitários esperando o último trem. Desci as escadas rolantes e segui até a plataforma, onde percebi que teria que trocar de linha para chegar ao meu destino. Para isso, precisaria usar o elevador que conectava os andares. O elevador era pequeno e antigo, com paredes de metal escovado e um espelho que cobria a parte de trás. Apertei o botão do andar inferior e esperei enquanto as portas se fechavam lentamente. O elevador começou a descer, mas, de repente, parou de maneira abrupta. As luzes piscaram, e o painel de botões apagou. Me vi preso ali, no silêncio absoluto. Tentei apertar os botões novamente, mas nenhum deles respondia. Peguei meu celular para ligar para o serviço de emergência, mas, para minha surpresa, não havia sinal. Foi quando percebi que algo estava muito errado. O ar dentro do elevador parecia pesado, quase sufocante. Comecei a suar, mas não era apenas pelo calor. Era um frio que vinha de dentro, como se algo me observasse. De repente, o elevador voltou a se mover. Mas, em vez de descer, ele subiu. Olhei para o painel, mas ele continuava apagado. O movimento era rápido, quase como se o elevador estivesse fora de controle. Quando finalmente parou, as portas se abriram para revelar algo que jamais esquecerei. O lugar não era o andar inferior da estação. Era algo completamente diferente. Um corredor escuro, iluminado por uma luz fraca e avermelhada, se estendia à minha frente. As paredes pareciam feitas de um material desconhecido, algo entre metal e pedra, e o chão tinha uma textura estranha, como se fosse coberto por areia fina. O silêncio era absoluto, exceto por um som distante, quase como um zumbido, que parecia vir de todas as direções. Dei um passo para fora do elevador, hesitante. Tudo em mim dizia para voltar, mas algo me puxava para aquele lugar. Comecei a andar pelo corredor, tentando entender onde estava. Havia portas ao longo do caminho, mas todas estavam fechadas. Algumas tinham marcas estranhas, como símbolos que eu não conseguia reconhecer. Tentei abrir uma delas, mas estava trancada. Enquanto caminhava, tive a sensação de que não estava sozinho. Olhava para trás constantemente, mas não via nada. A cada passo, o zumbido ficava mais alto, quase ensurdecedor. Finalmente, o corredor se abriu em uma sala ampla. O teto era alto, e havia uma luz pálida que vinha de algum lugar que eu não conseguia identificar. No centro da sala, havia uma mesa com algo que parecia um mapa. Me aproximei lentamente, tentando entender o que estava vendo. O mapa não era de nenhum lugar que eu conhecesse. Havia montanhas, rios e cidades, mas os nomes eram completamente estranhos.
Alguns pontos no mapa estavam marcados com uma espécie de símbolo que me causava desconforto ao olhar. Era como se aquilo não fosse feito para ser entendido por humanos. De repente, ouvi um som atrás de mim. Me virei rapidamente, mas não havia nada. Foi quando percebi que as sombras na sala estavam se movendo. Não era a luz que mudava, eram as sombras que tinham vida própria. Comecei a recuar, tentando voltar para o corredor, mas ele não estava mais lá. Onde antes havia uma passagem, agora havia apenas uma parede. Meu coração disparou, e comecei a procurar uma saída. Foi quando vi uma figura. Era alta e indistinta, quase como se fosse feita da mesma substância que as sombras. Ela não tinha rosto, mas seus olhos brilhavam em um tom amarelo intenso. Não sei como, mas senti que ela me observava, me analisava. Meu corpo congelou. Era como se eu estivesse preso em um pesadelo do qual não conseguia acordar. A figura começou a se aproximar, e, com cada passo, o zumbido aumentava. Fechei os olhos e comecei a murmurar algo, qualquer coisa, tentando afastar aquele ser. Quando finalmente abri os olhos novamente, estava de volta ao elevador. As portas estavam abertas, e eu estava na plataforma da estação. Olhei ao redor, tentando entender o que havia acontecido. Tudo parecia normal. Pessoas andavam de um lado para o outro, e o som do trem chegando ecoava pelo lugar. Saí do elevador rapidamente, sem olhar para trás. Peguei o trem e fui para casa, mas algo dentro de mim havia mudado. Até hoje, não sei o que aconteceu naquele elevador. Alguns dizem que eu fui para Sete Além, um lugar que existe entre as dimensões, onde as regras da realidade não se aplicam. Não sei se acredito nisso, mas uma coisa é certa: nunca mais entrei em um elevador sem pensar duas vezes. Aquela experiência me marcou profundamente, e o medo de voltar àquele lugar me assombra até hoje. Nunca fui do tipo que se deixa levar por histórias de terror ou lendas urbanas. Sempre achei que a maioria dessas coisas era inventada para assustar crianças ou entreter em rodas de conversa. No entanto, uma experiência que vivi anos atrás em um hospital abandonado mudou completamente a minha percepção sobre o que é real e o que pode estar escondido nas sombras. Esta história não é algo que conto com frequência, mas ainda hoje, ao lembrar de cada detalhe, sinto um frio percorrendo minha espinha. Tudo começou com um desafio proposto por um grupo de amigos. Era um sábado à noite, e a conversa girava em torno de lugares assombrados da cidade. Alguém mencionou o antigo Hospital Central, fechado há mais de 20 anos. Diziam que o lugar era palco de atividades paranormais, que pessoas ouviam gritos e passos ecoando pelos corredores, mesmo que o prédio estivesse vazio. A maior parte das histórias parecia exagerada, e, talvez por orgulho ou pura teimosia, decidi aceitar o desafio de passar uma noite lá. Cheguei ao hospital pouco antes da meia-noite. O prédio estava em ruínas, com janelas quebradas e paredes manchadas pelo tempo. O ar tinha um cheiro ácido, uma mistura de mofo e ferrugem. Com uma lanterna em mãos, entrei pelo que restava da entrada principal. O silêncio era opressor, interrompido apenas pelo som do vento passando pelas frestas e o ocasional render da estrutura. Minha intenção era simples: explorar o lugar, registrar algumas imagens e sair ao amanhecer. Caminhei pelos corredores, iluminando o caminho com a lanterna. Os quartos ainda tinham camas enferrujadas e alguns equipamentos antigos, como se o hospital tivesse sido abandonado às pressas. As paredes estavam cobertas por pichações, algumas com mensagens inquietantes, como "você não está sozinho e eles estão aqui". Depois de cerca de 1 hora explorando o andar térreo, decidi subir. Encontrei a escadaria principal, mas algo chamou minha atenção:
O elevador. As portas estavam semiabertas, revelando um interior escuro e enferrujado. A cabine parecia estar fora de funcionamento há décadas, mas, por alguma razão, senti um impulso inexplicável de entrar. Era como se algo estivesse me chamando. Assim que coloquei os pés dentro do elevador, as portas se fecharam com estrondo, me deixando completamente no escuro. Minha lanterna piscou por um momento antes de apagar. Fiquei em pânico, tentando abrir as portas, mas elas não se mexiam. De repente, o elevador começou a se mover. Não havia botões funcionando, nenhuma indicação de para onde eu estava indo. O som das engrenagens era ensurdecedor, como se o próprio elevador estivesse prestes a desmoronar. Quando finalmente parou, as portas se abriram para um corredor que não reconheci. Era diferente de qualquer outro que eu havia visto no hospital. As paredes estavam cobertas por uma substância escura e pegajosa, e o ar era pesado, quase irrespirável. Dei alguns passos para fora, tentando entender onde estava. Minha lanterna voltou a funcionar, mas a luz era fraca e mal iluminava o caminho. Enquanto caminhava, ouvi um som distante, como passos ecoando pelo corredor. Meu coração disparou, mas continuei andando. Havia portas ao longo do caminho, algumas entreabertas. Olhei para dentro de uma delas e vi algo que me fez recuar imediatamente. Uma sala de cirurgia completamente intacta, com instrumentos brilhando como se fossem novos. No centro da sala, havia uma maca com algo coberto por um lençol. Tive a imprudência de me aproximar e, ao levantar o lençol, não havia nada lá. Apenas o vazio. Voltei para o corredor, mas percebi que ele havia mudado. As portas que antes estavam ali não existiam mais, e o caminho parecia se estender infinitamente. Comecei a andar mais rápido, tentando encontrar uma saída. Foi então que ouvi algo que me fez congelar, uma risada. Era baixa e distante, mas carregava uma malícia que me fez arrepiar. Olhei para trás e vi uma figura no fim do corredor. Era alta e magra, com movimentos que não pareciam humanos. Comecei a correr, sentindo a presença dela se aproximando. Meu coração batia tão rápido que pensei que fosse desmaiar. Finalmente, vi uma porta no final do corredor. Corri em direção a ela e a empurrei com toda a minha força. Para minha surpresa, estava de volta ao elevador. As portas se fecharam novamente, e o elevador começou a descer. O som das engrenagens era agora acompanhado por sussurros. Fechei os olhos, tentando bloquear tudo, mas os sussurros se intensificaram, como se dezenas de vozes falassem ao mesmo tempo. Quando o elevador parou, as portas se abriram para o térreo. Saí correndo, sem olhar para trás. Ao chegar ao lado de fora, o ar fresco foi como um alívio, mas algo dentro de mim sabia que eu não estava completamente livre. Desde aquela noite, tenho pesadelos recorrentes com o elevador e o corredor. Às vezes, acordo no meio da noite com a sensação de que ainda estou preso lá. Não sei o que aconteceu naquele hospital ou o que realmente vi, mas sei que algo ali não pertence a este mundo. O elevador era mais do que um simples meio de transporte. Era um portal para algo que eu nunca deveria ter visto. Agora, sempre que passo por prédios abandonados ou ouço histórias de lugares assombrados, lembro do hospital e do que vivi lá. E me pergunto, o que teria acontecido se eu não tivesse conseguido sair? Se você ficou tão fascinado e assustado quanto eu, não esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e compartilhar com seus amigos. Tem muito mais conteúdo misterioso vindo por aí, e você não vai querer perder. Se você já viveu algo estranho ou conhece alguém com uma história de arrepiar, compartilhe nos comentários. Quem sabe a próxima história não venha de você. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá, cuidado com o que está além da sua visão, e não abra livros antigos demais.